Olá, pessoal. Então, vamos dar início à aula de geometria analítica, a reta. Tá? Bom, então, em geometria analítica, uma reta é representada por uma equação. Então, isso a gente já, quando a gente vê função do primeiro grau, a gente vê, né, que uma reta ela é representada por uma equação, né, em x e y, as variáveis, tá? Bom, então veja, para que uma reta fique perfeitamente determinada, é necessário que seja satisfeita uma das seguintes condições, tá? Então, a primeira, dois de seus pontos sejam conhecidos. Isso também, de fato, quando nós vemos em função do primeiro grau, lá a gente vê que para conhecer uma reta, basta que conhecermos dois pontos desta reta, tá? Então, esta é uma das condições. Dois de seus pontos sejam conhecidos. E a segunda condição é um ponto da reta e sua direção sejam conhecidos. Então, qualquer uma dessas condições, você determina uma reta, ou tendo previamente os dois pontos pelos quais ela passa, ou ter um ponto e a direção. Dado um ponto e a direção da reta, a gente consegue determinar a equação da reta, tá? Então, veja aqui, ó, vamos ver os dois exemplos aqui, ó, graficamente. Está aqui, ó. Então, a primeira condição, dois de seus pontos sejam conhecidos. Então, suponha que eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Ora, se eu fixo esses dois pontos, imediatamente eu posso traçar esta reta R, ó. Traço ela aqui, passando por A, ela passa por B. Então, ela é uma única reta, que é a reta R, que passa por A e por B, tá? Dá dois pontos da reta, no plano, né? Eu só consigo passar uma reta por esses dois pontos, que é esta reta R aqui. Então, esta é a primeira condição. Dei o A, dei o B, pego a régua e traço a reta R, passando por A e por B. A segunda condição, ele fala que é dado um ponto e a sua direção. Então, veja, um ponto e a sua direção. Então, olha aqui, ó, olha o que ele está falando. Ele pega o eixo X, o plano cartesiano, né? Ele dá um ponto aqui, ó. Dá um ponto P, que chama ponto P. E aí ele fala que dá a direção. Dar a direção é dar este ângulo θ aqui, ó, que a reta vai formar com o eixo X. Então, este é o ângulo θ. Ó. Então, as paralelas a esta reta aqui, ó, que são esta aqui e que são esta aqui, todas as três têm este mesmo ângulo θ formado entre a reta e o eixo X. Tá? Qualquer paralela a esta reta, ela vai ter a mesma direção, né? Que é este ângulo θ aqui, formado pela reta e pelo eixo X. Mesma coisa aqui, é uma paralela, então ela forma um ângulo θ com a reta e com o eixo X. Essa aqui é outra reta paralela, identicamente. Ela vai formar um ângulo θ entre a reta e o ângulo X. Tá? Então, ele dá o ponto P e este ângulo θ. Horas. Então, o resultado é este aqui, ó. Vou ter uma única reta R que vai passar por P e formar um ângulo θ com o eixo X, que é esta reta aqui só, e este ângulo, tá? Então, aqui, olha. θ representa a direção de R, expressando o ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas no seu sentido positivo, tá? Então, o sentido positivo é esse aqui, ó. O ângulo sai daqui, do eixo X, e vem na direção da reta R aqui. Este é o ângulo θ, tá? Esse que é o sentido positivo que ele está se referindo.
tá? O ângulo sai daqui, do eixo X, e vai até a reta. Este é o ângulo θ, tá? Então, dou um ponto e dou a direção, que é o θ, somente uma reta R vai passar por este ponto P e ter esta direção θ. Então, são essas as duas condições. Ou dou 2 pontos para determinar a reta, que é a primeira condição aqui, ou dou um ponto e o ângulo θ, que é a direção. Então, vamos ver a equação reduzida da reta. Então, nós vamos ver duas formas de escrever a reta, tá? A equação reduzida e a equação geral. Então, vamos ver primeiro a equação reduzida da reta. Aqui, equação reduzida da reta. Então, veja, nós traçamos o sistema cartesiano, né? Que são os eixos x e y, tá? Então, suponha que eu tenha uma reta aqui, passando por P, pelo ponto P, este ponto P, que tem coordenadas x e y, tá? Então, esta reta passa por P, cujas coordenadas são x e y. Ela toca aqui o eixo y no y igual a n, que é neste ponto Q. Então, este ponto Q, quais são as coordenadas deste ponto Q? O x dele é 0, tá aqui. E o y dele é este valor de n, tá? Então, o ponto Q tem coordenadas x igual a 0 e y igual a n, tá? Então, esta reta ela está cruzando o eixo y no ponto y igual a n. Então, a gente vai vir aqui, continua com a reta, e aí ela vai formar este ângulo θ com o eixo das abscissas. Então, este ângulo θ é a direção da minha reta, tá? Perfeito. Então, este ângulo θ, se eu traçar uma paralela aqui, passando pelo ponto Q, paralela ao eixo X, eu vou ter que este ângulo θ aqui é o mesmo deste ângulo θ aqui, porque o θ está sendo formado entre a reta e o eixo X aqui. Mas aqui é o mesmo ângulo, né? Entre a reta θ e esse eixo paralelo ao eixo X. Ora, então tem que ser o mesmo ângulo θ, tá? Ok, então eu tenho esta linha tracejada aqui, que eu vou chamar de segmento QR, e aí traço uma paralela ao eixo Y, que é este segmento aqui, ó, que vai ser o segmento PR, tá? Então, eu vou ter um triângulo retângulo aqui, ó. Então, um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ó, no ângulo de 90 graus, simbolizado aqui. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, o triângulo PQR. Triângulo PQR. E o ângulo θ aqui. Então, veja. Qual é a tangente deste ângulo θ? Recordando lá da trigonometria, tangente de um ângulo, ela é, num triângulo retângulo, qual que ela é? Ela é a medida do cateto oposto ao ângulo θ sobre o cateto adjacente ao ângulo θ, tá? Então, a definição da tangente de θ da trigonometria é medida do cateto oposto a θ sobre cateto adjacente a θ, tá? Então, a tangente deste ângulo θ aqui é a medida do cateto oposto a θ, é o segmento PR. Ó. Este é o cateto oposto, PR. Então, ó, o cateto oposto a θ é igual ao PR. Agora, vamos ao denominador. Cateto adjacente a θ. Ora, o cateto adjacente a θ é este cateto aqui, ó, adjacente, que está colado no ângulo θ, né? Adjacente, né? É o lado que está colado. Então, o lado do triângulo, do retângulo que está colado no ângulo θ é o segmento QR, tá? Então, o cateto adjacente a θ é o segmento QR. Perfeito. Agora, qual é a medida, o comprimento do segmento PR? Ora, veja, o segmento PR é esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui, que é o mesmo segmento, comprimento desse segmento aqui. Mas a gente sabe qual é o comprimento desse segmento aqui, ó. É y menos n, né? O comprimento desse segmento é y menos n. Então, está aqui, ó. Y menos n.
Agora, qual é o comprimento do segmento QR? Então, veja aqui, segmento QR é esse aqui, ó. Qual é o comprimento dele? Ora, o comprimento dele é x menos 0. X menos 0, tá aqui, ó, x menos 0. Então, fica y menos n sobre x menos 0 é o próprio x, tá? Então, tangente de θ é y menos n sobre x. Então, eu vou chamar a tangente de θ de m, tá? Então, o que a gente vai fazer? Olha, se a tangente de θ é m, né? E a tangente de θ é y menos n sobre x, então m é y menos n sobre x, tá? Né? Porque isso aqui é a tangente de θ, certo? Olha lá, isso aqui é a tangente de θ, ó. Tangente de θ. Mas se eu chamei a tangente de θ de m, então este cara aqui tem que ser igual a m. Então, m é igual a y menos n sobre x. Então, aí eu passo o x multiplicando o m, fica mx no primeiro membro. E esse menos n no segundo membro, se eu passar para o primeiro membro fica mx mais n. Então, ó, mx mais n. E aí, igual a y. Né? Então, só passei o x multiplicando e o menos n do segundo membro para o primeiro membro. Então, fica só o y no segundo membro. Então, fica y igual a m vezes x mais n. Tá aqui, ó. Então, esta é a equação reduzida da reta, tá? Y é igual a mx mais n, tá? Então, m e n são qualquer números reais, tá? Agora, qual é o nome deste m, deste coeficiente que está multiplicando o x, a variável x? É chamado coeficiente angular, ou declividade, tá? Então, no exercício falou coeficiente angular, ou falar em declividade, é este valor de m aqui. E quem que é o n, um termo independente aqui, ó, que está sozinho? É chamado coeficiente linear, tá? Então, a equação reduzida da reta que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai denominá-la genericamente por y igual a m vezes x mais n, tá? N. Então, este n aqui vai ser sempre este ponto cuja ordenada, ou seja, cujo valor de y é n, tá? Então, a reta sempre vai cruzar o eixo y neste ponto n aqui, ó. O coeficiente linear, este n, sempre vai ser o ponto, a ordenada do cruzamento da minha reta com o eixo y, tá? Então, este n aqui, ele sempre vai ser a ordenada do ponto em que a reta cruza o eixo y, tá? Então, esse vai ser o coeficiente linear. Perfeito. Então, vamos às observações. Primeira observação, está aqui. Se a reta R é horizontal, ela forma ângulo nulo com o eixo das abscissas, né? Tá? Então, o coeficiente angular, que a gente viu que é o m, é a tangente do 0 graus, né? Porque ela forma um ângulo nulo, ou seja, o ângulo é zero com o eixo das abscissas. Mas a gente sabe da trigonometria que tangente de zero é zero. Então, o coeficiente angular m é igual a zero. Então, veja, a minha equação geral, a minha equação reduzida da reta é sempre nessa forma aqui, y igual a mx mais n, né? É o que a gente colocou aqui no contornado pelo retângulo aqui, ó. A gente vai chamar sempre de y igual a mx mais n. Então, neste exemplo aqui, nessa observação, mx mais n, só que o valor de m aqui, pelo fato da reta ser horizontal, o m é zero. Olha lá, se o m é zero, 0 vezes x é zero. Então, some esse mx aqui, some, fica tudo zero. Então, a reta fica y igual a n. Tá aqui, ó. Então, fica y igual a n. Então, qual é o desenho dessa reta aqui, ó? Ora, eu traço o eixo y e o eixo x, y constante igual a n. Então, ó, ela cruza o eixo y em y igual a n. Tá aqui, ó. Esta reta R, ela é dada por y igual a n. Tá? Tá aqui, ó, y igual a n. É a minha reta
R. Segunda observação. Se a reta R é vertical, ela forma ângulo reto com o eixo das abscissas. Só que, como não existe tangente de 90 graus, né? O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Só que a gente sabe da trigonometria que não existe tangente de 90 graus. Então, é impossível escrever a forma reduzida da equação de qualquer reta vertical, tá? Então, minha reta vertical aqui é esta aqui, olha. Olha o ângulo de 90 graus aqui que ela forma com eixo X. Esse aqui, ó, este ângulo aqui, ó, tá? Este ângulo aqui, ó, 90 graus, tá? A gente não consegue escrever a equação desta reta na forma reduzida, tá? Porque não existe a tangente de 90 graus. Então, o M, não existe o valor do M. O M é tangente de 90 graus. Como tangente de 90 graus não existe, o M não existe, tá? Então, se esse ponto aqui, como seria a equação da reta, desta reta aqui, que não é a equação reduzida, mas como a gente escreveria? Ora, suponha que esse ponto aqui de cruzamento da reta R com eixo X seja 3. Então, a equação dessa reta aqui é x igual a 3. Só isso. X igual a 3, tá? Mas essa reta x igual a 3, essa não é a forma reduzida. A forma reduzida tem que ter a tangente de 90 graus, m vezes x. E não tem tangente de 90 graus, tá? Então, não posso colocar tangente de 90 graus vezes x, não existe, tá? Exemplo 1. Vamos ver aqui, ó. A reta R da figura passa pelos pontos A, 2 e 3 e B, 3 e 5. Qual sua equação reduzida? Então, vamos lá. Então, eu traço os eixos x e y. E aí, ele fala que a minha reta R vai passar pelo ponto A, de coordenadas 2 e 3, né? E o ponto B, de coordenadas 3 e 5. Ok. Então, veja. Vamos resolver esta equação da seguinte maneira. Bom, eu sei que o coeficiente angular da reta R, que eu vou chamar de MR, é a tangente do ângulo θ. Ora, o ângulo θ é este ângulo θ aqui, ó, desenhado na figura, né? Certo? Então, quem é a tangente deste ângulo θ? Ora, é a medida do cateto oposto, BC, sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente mede AC, tá? Então, eu vou dar só um zoom aqui para a gente verificar isso, ó. Tá aqui, ó. Só dando um zoom aqui, ó. Tangente de θ. Tangente de θ é o lado BC, que é o lado oposto ao ângulo θ. Então, olha lá, ó, BC, sobre o lado adjacente ao ângulo θ. Ora, o lado adjacente é o lado que está colado no ângulo θ. É o segmento AC. Então, tá aqui, ó. AC. Perfeito. Então, vamos reduzir o zoom. Perfeito. Então, ó, BC sobre AC. Só que quanto mede o segmento BC? Ora, o segmento BC, ele mede 5 menos 3. Aqui 5 menos 3. E o segmento AC? O segmento AC mede 3 menos 2. Tá aqui. Então, 2 dividido por 1, 2. Então, o coeficiente angular da minha reta R é 2. Então, minha reta R, né, eu vou chamar assim de y igual ao coeficiente angular vezes x, ou seja, 2 vezes x, mais o coeficiente linear, que a gente chama genericamente de n, tá? Então, tá aqui, ó. Ela tá passando pelos pontos A e B, e o n, lembrando, é o ponto onde a reta cruza o eixo y. Este é o ponto n aqui, ó, tá? Então, perfeito. Então, é y igual a 2x mais n. Então, falta determinar o n. Ora, mas aí é fácil, né? O que eu faço? Ó? Eu substituo, por exemplo, as coordenadas do ponto B na equação para determinar n, tá? Então, como o ponto B de coordenadas
3 e 5 ele está sobre a reta, então o ponto 3, 5 é x igual a 3 e y igual a 5. Então, substituo aqui x é igual a 3 e y igual a 5. Então, como fica? Fica, ó, 5 é igual a 2 vezes 3 mais n. Então, 2 vezes 3 é 6, passo o primeiro membro, n igual a menos 1. Ora, então, eu achei o valor de n. n é igual a menos 1. Né? Então, a reta fica y igual a 2x menos 1. Então, a equação da minha reta R é y é igual a 2 vezes x. Então, o 2 é o coeficiente angular, que nós determinamos aqui, coeficiente angular pela tangente, 2 vezes x, e o n, menos 1, está aqui, menos 1. Tá? Bom, então, esta é uma maneira de resolver a equação reduzida da reta passando por dois pontos. Vamos ver uma outra maneira de escrever a equação da reta, passando por dois pontos. Então, tá aqui, olha. Tá aqui. Exemplo 2. A reta U passa pelos pontos menos 3, 1 e 4, menos 1. Achar a equação reduzida de U. Bom, então vamos resolver de outra maneira esse exercício, né? Diferente do exemplo 1, que a gente calculou o coeficiente angular usando a tangente. Não, aqui a gente vai fazer assim, ó. Vamos chamar genericamente a equação da reta U que eu estou procurando de y é igual a mx mais n. Então, como função, eu tenho que achar, como tarefa, eu tenho que achar o m, que é o coeficiente angular, e o n, que é o coeficiente linear. Tá? Y é igual a mx mais n. Só que eu vou fazer o seguinte, como esta reta aqui, ela passa por este ponto menos 3, 1, então ela tem que passar por x igual a menos 3 e y igual a 1. X igual a menos 3 e y igual a 1. Então, eu vou substituir y igual a 1 aqui e x igual a menos 3. Vai ficar 1 igual a menos 3m mais n. Agora, eu sei que a reta também passa pelo ponto 4, menos 1. Então, eu vou substituir x igual a 4 e y igual a menos 1 na reta aqui. Então, se eu substituir y por menos 1 e x por 4, fica menos 1 igual a 4m mais n. Tá? Bom, então eu tenho duas equaçõezinhas aqui com duas variáveis, m e n. Tá? Então, eu tenho que achar mn. Ora, eu estou vendo aqui ó, que tem mais n aqui e mais n aqui. Então, eu vou subtrair uma equação da outra. Então, 1 menos menos 1 é 2. Agora, menos 3m menos 4m, menos 7m. Agora, n menos n cancela. Então, fica 0. Então, fica 2 igual a menos 7m. Passo o menos 7 dividindo o primeiro membro, fica m é igual a menos 2 sétimos. Portanto, já achei o m. O m é menos 2 sétimos. Agora, o que eu faço para achar o n? Eu substituo m igual a menos 2 sétimos em qualquer uma das equações acima. Por exemplo, a primeira equação, que é 1 igual a menos 3m mais n. Então, vamos substituir m igual a menos 2 sétimos aqui. Vai ficar 1 é igual a menos 3 vezes menos 2 sétimos mais n. Ou seja, menos 3 vezes menos 2 sétimos, 6 sétimos. Né? Então, fica 1 igual a 6 sétimos mais n. Passo 6 sétimos negativado para o primeiro membro, fica 7 sétimos menos 6 sétimos. Ou seja, o n é 1 sétimo. 1 sétimo. Tá? Então, o m é menos 2 sétimos e o n é 1 sétimo. Então, a equação da minha reta é y igual a menos 2 sétimos, x mais 1 sétimo. Né? O m é este aqui, que nós calculamos, menos 2 sétimos, e o n, que também nós calculamos aqui, 1 sétimo. Tá? Então, essa é uma maneira diferente de resolver a equação reduzida da reta, passando por dois pontos, tá? Resolvendo este sisteminha aqui, de duas equações e duas incógnitas. Agora, veja, quando eu tenho, por exemplo, um outro exemplo, né, agora, né? Já resolvemos esse exemplo 2. Vamos supor que eu tenho um ponto, uma reta passando pelo ponto P, que menos 3, 1, e pelo ponto Q, 4, menos 1. Tá? Esta reta aqui.
Então, veja, esta reta aqui, esta reta U, que eu estou chamando de U aqui, ela forma um ângulo θ aqui, ó, que é maior que 90 graus, tá? Ou seja, um ângulo obtuso. Eu sei que a tangente de um ângulo obtuso, ou seja, de um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, este ângulo, visivelmente, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus, né? Então, a tangente dele, a gente sabe que é negativa, tá? Então, ó, nesse caso, podemos ver que, sendo θ um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo entre 90 e 180 graus, a tangente de θ da trigonometria é menor que zero, tá? Ok. Então, se um ângulo θ está entre 0 e 90 graus, lembrando da trigonometria, a tangente é um número positivo. Agora, se o θ é maior que 90 e menor que 180 graus, a tangente é negativa, tá? Então, não pode esquecer isso, tá? Tem que se atentar a esses fatos. Ok, vamos ver o exemplo 3 aqui, ó. A reta R forma ângulo de 60 graus com o eixo das abscissas e passa pela origem. Então, vamos ver aqui o desenho. Traço o sistema cartesiano aqui, yx. Aí ele fala que a reta R, ela forma um ângulo de 60 graus com o eixo x e ela passa pela origem, ou seja, ela passa passando pelo ponto 0, 0. Tá? Bom, então veja. A gente sabe que o coeficiente angular da reta R é a tangente de 60 graus, deste ângulo 60 graus. E da trigonometria, a gente sabe que o tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Tá? Se não lembram, recordar a aula de trigonometria. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Agora, quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o n, mas a gente sabe que o n é o ponto onde ela cruza o eixo y. Ora, mas ela cruza aqui y é igual a zero, né? Certo? Então, meu n, coeficiente linear, é zero. Então, qual é a equação da minha reta? Y igual a raiz de 3x mais zero, porque o n é zero. Tá? Então, fica só y igual a raiz quadrada de 3x. Então, tá. Então, vimos a equação reduzida da reta. Vamos agora ver como a gente determina a equação geral da reta por um outro método. Tá? Equação geral da reta, por um outro método. Então, vamos lá. Ó. Então, a gente traça aqui, ó, o sistema cartesiano, né? X, Y, né? Sistema ortogonal. E vamos supor que minha reta R está passando por um ponto A de coordenadas x1, y1, por um ponto B de coordenadas x2, y2, e por um ponto P de coordenadas genéricas xy, tá? Que está indicado aqui, ó. Então, a minha reta R, ela está passando pelos pontos A, B e P, tá? A, coordenada x1, y1, B, coordenada x2, y2 e P de coordenada genérica xy. Então, veja, qual é a condição de alinhamento? É a seguinte, os pontos A, B e P respeitam a seguinte condição de alinhamento. É usando um determinante aqui, ó, determinante de ordem 3. Como a gente calcula esse determinante de ordem 3? Coloca na primeira linha aqui as coordenadas do ponto A. Ora, x1, y1. Então, eu coloco aqui x1, y1 e acrescento um 1 aqui. Agora, vamos para a próxima linha. Próxima linha, a gente coloca as coordenadas do ponto B, que é x2, y2. Então, tá aqui, ó, x2, y2 e acrescenta um 1 aqui. E aí, finalmente, a gente vai e coloca as coordenadas do ponto P, que é xy. Então, x, y e acrescenta um 1 aqui. Então, calcula esse determinante iguala a zero, tá? Então, esta igualdade desse determinante igual a zero é a condição de alinhamento, tá? Então, vamos recordar como a gente calcula um determinante de ordem 3. Então, veja, repito a primeira coluna, x1, x2, x aqui. Repito a segunda coluna, y1, y2, y aqui. Repito a terceira coluna, 1, 1, 1, aqui, tá? Aí, o que eu faço? Copio a coluna 1, x1, x2, x, e acrescento ela aqui, ó. E aí, pego a segunda coluna, y1, y2, y, e acrescento ela aqui, ó. Pronto. Tá? Então, eu tenho esta maneira aqui. Então, aí como a gente calcula esse determinante?
Ó, a gente traça primeiro essas retas aqui, ó. Essas retas aqui, ó, passando por x1, y2, 1, multiplicando todos eles, ó. x1 vezes y2 vezes 1 é x1, y2. Mais, agora passa esta reta aqui, multiplicando todos esses caras aqui, ó. y1 vezes 1 vezes x é y1x, ou xy1. Tá aqui. Mais, agora passa essa terceira reta aqui, multiplicando todos esses números aqui, ó. 1 vezes x2 vezes y, ou seja, x2y, tá? Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente passa essas retas aqui, ó, passando por este e este aqui, ó, multiplicando todos. Então fica 1 vezes x2 vezes y1, fica x2y1. Só que como é a reta no sentido contrário aqui, ó, a gente chama menos x2y1, tá? Menos x2y1. De novo, agora passando esta reta aqui também, no sentido contrário das anteriores, das três anteriores, dessas três aqui, ó, essas três, né? Então, também a gente vai acrescentar um menos. Menos x1 vezes y. Tá aqui, ó, menos x1 vezes y. E aí a gente passa essa outra última reta aqui, multiplicando todos eles. X vezes y2 vezes 1. Ou seja, xy2, só que com menos na frente. Tá? Menos xy2. E igual a zero. Tá, então calculamos o determinante e igualamos a zero. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer? Vai agrupar os termos que tem em x. Então, este termo em x e esse termo em x aqui, ó. Coloca o x em evidência, fica y1 menos y2. Tá aqui, ó, x vezes y1 menos y2. Mais, agora os termos que tem y em comum, que são x2y e o menos x1y. Coloco o y em evidência, fica x2 menos x1. E aí eu pego aqui e agrupo dentro do parênteses os que não têm termos semelhantes. Então fica x1, y2 e x2, y1. Tá? Então eu coloco eles aqui, ó, junto eles aqui, igual a zero. Tá? Então só o que eu fiz daqui para cá foi simplesmente colocar o x em evidência e colocar o y em evidência. Perfeito. E aí eu agrupei os que não podem ser colocados em evidência dentro desse parênteses aqui. Igualei a zero. Agora veja, y1 menos y2 são as coordenadas, são as ordenadas do ponto A menos a ordenada do ponto B. Ora, isso aí é um número dado, né? Ele vai dar os números, esses números, tá? Então eu chamo de A. y1 menos y2 eu chamo de A. É a diferença entre esses dois números dados. Idem aqui, ó. O x2 menos x1 é a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A. E são valores dados, são números ali que ele vai dar no exercício. Então, eu chamo essa diferença de B. x2 menos x1 é B. E este aqui, ó, esses produtos aqui, também são números dados, né? Porque esta é a abscissa do ponto A vezes a ordenada do ponto B. Menos a abscissa do ponto B vezes a ordenada do ponto A. Que são todos valores dados. Então, vai dar um número isso aqui, que eu vou chamar de C. Tá? Então, a equação geral da minha reta fica, ó, fica como? Olha lá. Ó, se eu chamei y1 menos y2 de A, então fica x vezes A, ou seja, A vezes x, que é a mesma coisa. Vamos lá. Se eu chamei x2 menos x1 de B, então vai ficar y vezes B, ou B vezes y. Mais. Agora, esse cara aqui eu chamei tudo de C. Olha lá, chamei tudo de C, então fica mais C igual a zero. Então, a equação geral da reta é assim, ó. A vezes x mais B vezes y mais C igual a zero. Tá? Perfeito. Então, vamos ver um exemplo. Tá aqui. Olha lá. Exemplo 1. Então, esta é a equação geral da reta, que está dentro da caixa preta aqui, ó, da caixa retangular aqui. Então, veja. Obter a equação geral da reta S, que passa pelos pontos A, 2, menos 1 e B, 1, 3. Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai fazer? Vai calcular o determinante. Determinante. Aqui, pega as coordenadas do ponto A. 2 menos 1. Então, coloca aqui 2 menos 1 e completa com 1 aqui, da regra. Agora, vai para o ponto B. Pega as coordenadas dele. 1, 3.
Então, 1, 3 e acrescenta um 1 aqui. E aqui coloca um x e um y genéricos, que é um ponto P genérico. Tá? Coordenada de um ponto P genérico é x, y. E acrescenta um 1 aqui. E aí calcula o determinante igual a 0. Então, vamos lá, calcular o determinante. Então, repito essas 3 colunas aqui, repito-as aqui. Ó. Essas 3 colunas estão aqui. Ó. Tá? Então, copio aquelas 3 colunas e colo aqui. Aí, a primeira coluna aqui, 2, 1x, eu coloco ela aqui também. Repito ela aqui, 2, 1x. E a coluna menos 1, 3y, eu repito ela aqui, ó. Menos 1, 3y. Então, tá. Aí, eu vou calcular os determinantes. Né? O determinante. Então, vamos lá. Vou multiplicar todos esses 3 números aqui. 2 vezes 3 vezes 1 é 6. Tá aqui. 6. Aí, eu vou para a próxima diagonal aqui, ó. Menos 1 vezes x é menos x. Tá aqui, ó. Menos x. Agora, eu vou para a terceira diagonal aqui, ó. 1 vezes y é y. Tá aqui. Mais y. Então, agora eu vou para as diagonais contrárias aqui, as diagonais secundárias. Então, vou lá. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Só que eu tenho que colocar um menos na frente. Então, vai dar mais 1. Tá aqui, ó, mais 1. Vamos para essa próxima aqui, ó. 2 vezes 1 vezes y, 2y. Só que eu tenho que colocar um menos. Menos 2y. Tá aqui. E, finalmente, a última diagonal secundária. 1 vezes 3 vezes x, 3x. Só que eu tenho que colocar um menos na frente. Ó. Menos 3x. E aí, igualo tudo isso a 0. Então, veja, vamos agrupar os termos semelhantes. Menos x com menos 3x, menos 4x. Y menos 2y, menos y. E agora soma os números. 6 mais 1, 7, igual a 0. Então, vamos multiplicar aqui por menos 1. Tá? Vamos multiplicar por menos 1. Então, fica 4x mais y menos 7 igual a 0. Tá aqui, ó. 4x mais y menos 7 igual a 0. Tá aqui, esta é a equação da minha reta S, ó. Olha lá, ó. Ela está na forma ax mais by mais c igual a 0. O a é o número que multiplica o x, que é o 4. O b é o número que multiplica o y, que é o 1. E o c é o termo independente, que não está multiplicando nem o x nem o y. Tá aqui, menos 7, igual a 0. Tá? Então, esta é a equação geral da minha reta. Perfeito. Vamos resolver esse aqui, ó. Exemplo 2. Obtenha a equação geral da reta que passa por menos 4, 3 e tem declividade igual a menos 3. Bom, então veja. O que é a declividade? Lembra? Declividade é o coeficiente angular. Ora, o coeficiente angular, ou a declividade, é o m da minha reta reduzida. Da minha equação reduzida, o m é igual a menos 3. Então, veja, a equação reduzida, recordando, ela tem a forma y igual a mx mais n, né? Onde o m é a declividade, o coeficiente angular, ou seja, que está dado aqui, ó, m é igual a menos 3. E o n é o coeficiente linear, é o ponto onde a reta cruza o eixo y. Então, como ele já deu m igual a menos 3, então, substitua m igual a menos 3 aqui. Fica y igual a menos 3x mais n. Tá aqui, ó, y igual a menos 3x mais n. Tá? Agora, veja, então eu usei esta informação da declividade, menos 3, que me deu a equação reduzida aqui. Só que está faltando o n. De onde a gente vai tirar a informação para cálculo do n? Está aqui, a reta passa pelo ponto menos 4, 3. Então, esse ponto menos 4, 3, se ela está passando pela reta n, o ponto, eu posso substituir o ponto x igual a menos 4 e y igual a 3 aqui, ó. X igual a menos 4 e y igual a 3 aqui. Se eu faço y igual a 3 e x igual a menos 4, ora, eu consigo calcular o n. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. O ponto menos 4, 3 pertence à reta, né? Então, se o y é igual a 3, substituo y igual a 3 aqui. E o x é igual a menos 4. Então, igual, ó, menos 3 vezes menos 4. Aqui, ó, menos 3 vezes menos 4. E aí, tenho mais n. Mais n copio aqui. Agora, menos 3 vezes menos 4 é menos 12.
é mais 12, né? Menos 3 vezes menos 4 é mais 12. Então, passa o 12 para os primeiros membros, fica 3 menos 12. Então, n fica menos 9. 3 menos 12 é menos 9. Então, achei o valor de n, é menos 9. Só substituo n aqui, ó. N é igual a menos 9 aqui, certo? Substituo n igual a menos 9 aqui. Então, a equação da minha reta fica y é igual a menos 3x menos 9. Né? Só substituindo o n igual a menos 9 aqui. Então, ó, o que eu acabei de dizer é y é igual a menos 3x menos 9. Só que ele quer a equação geral da reta. A equação geral da reta, ora, eu passo x, menos 3x para o primeiro membro, fica mais 3x. Eu passo o menos 9 para o primeiro membro, fica mais 9. E no segundo membro só fica o zero. Então, a equação geral da minha reta é 3x mais y mais 9 é igual a zero. Ok?